E aí, camaleão, tá suavão? Eu sou a Ana Beatriz. E eu sou o Ian Alves. Para qualquer ator ou atriz que viva de cinema, almejar o Oscar não é tão estranho assim. Afinal, quem aí não sonha desfilar pelo chiquérrimo tapete vermelho e ser o premiado da noite? O fato é que o Oscar é sim a premiação que consagra os profissionais da indústria cinematográfica e audiovisual. E nós, como comunicadores, não poderíamos deixar de falar sobre esse evento tão aguardado anualmente. Pensando nesse tema, hoje o programa é todo dela, nossa professora da Escola da Indústria Criativa, Daniela Jacobasco, que especialmente nesse semestre está dando aula de roteiro para o pessoal do Núcleo Comum, né, Pro? Seja bem-vinda. Mais uma vez, de todas que você já veio, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu também agradeço o convite, sabe que eu adoro vir aqui para a gente conversar, uma conversa livre, né? Eu gosto bastante. Obrigada pelo convite. E você, quer saber o que é o tal do Oscar e o porquê de determinado filme ganhar uma categoria? Então vem com a gente, tá começando mais um Podcaco, o podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. Pra gente começar o nosso papo, eu sei que você é uma pessoa muito ligada ao audiovisual, né? Até pelos seus estudos em telenovelas, que a gente já conhece bem. Mas esse universo do Oscar, você sempre acompanhou? Você sempre assistiu bastante aos filmes? Como que é pra você isso? Olha, sim, de alguma forma, o Oscar talvez, hoje ele tem até menos projeção do que ele tinha na época que eu era criança, adolescente. Que era, de fato, Hollywood era o centro. Então, as produções que chegavam aqui no Brasil, majoritariamente, eram norte-americanas e produções ainda têm essa relevância, né? Mas eu acredito que era mais forte. Eu vejo que com as plataformas de streaming, isso de alguma forma tem se diluído. E com muitas críticas também que a academia tem sofrido, que o cinema tem sofrido. Então eu acho que... Mas é a grande festa do cinema, não tem como negar, né? Você falou essa questão de ser tão hollywoodiana, né? Muito se fala sobre essa característica da academia, sobre ser muito elitista e tudo mais. Até nas nossas pesquisas, né, para esse episódio, eu assisti um programa que fala que em 2016 a gestão da academia mudou, né? E em 2016 tinham 6 mil membros na academia. Só que esse vídeo que eu assisti acho que foi produzido em 2021, se eu não me engano. De 2016 para cá, hoje a gente já tem 9 mil membros na academia e essa mudança foi feita para dar mais representatividade, né? Para a gente trazer uma outra característica para a academia. Porque, por ser a maior premiação que a gente tem algumas coisas que não dá para o caráter esbarrar, sabe? Não dá para ter esse tipo de problema, né? Então, é bacana a gente ver também essa mudança, né? Na sua época, assim, quando você era mais nova, ser tão hollywoodiana, vocês só receberem esse tipo de produção e hoje isso já está um pouco diferente, apesar de ainda não estar ausente de críticas, né? Ainda rola um pouco essas críticas, mas você acha que essa mudança está dando certo? O que você achou? Eu acredito que seja evidente uma mudança muito positiva. A gente está falando aí de uma quebra de hegemonias em vários sentidos, né? Então, toda aquela ordem do mundo, do homem branco, cis, hétero, macho, dominante e tal. Então, todo aquele eurocentrismo ou um americanocentrismo, né? Que a gente pode falar nesse sentido. Eu acho que essa pressão de todos os lados dos movimentos sociais, essa resistência popular, ela encontrou eco, encontrou voz na academia. O próprio feminismo, eu acho que vai abrindo as portas. Então, a gente tem um reflexo de toda essa mudança social também nas estruturas cinematográficas. Então, se a gente fala de uma época de ouro, de Hollywood, era esse apogeu desse mundo machista, por que não dizer isso, né? As coisas têm que ser ditas, né? Então, era assim o apogeu. E claro, a gente também tem obras maravilhosas, mas quantos diretores também nos últimos tempos não têm sido cancelados exatamente por
ter uma atitude na sua vida privada, mas que não condiz de alguma forma com esse papel de modelo, porque também a gente não pode negar que os diretores, as atrizes, os atores, eles funcionam como um modelo para a vida das pessoas, eles são uma referência. Então, é preciso tomar consciência da responsabilidade que ocupar um lugar social desse implica na vida. Eu não sei, eu não sei como é que as celebridades se veem, né? Mas a gente, acho que espera isso, né? A gente que é do público espera essa coerência. Né? Tanto no melodrama, né, que a gente torce para o vilão ter as suas punições, eu acho que isso acaba de alguma forma também. Então, essa retroalimentação entre as mudanças sociais que vão se refletir não só nos produtos audiovisuais, mas na própria estrutura da indústria cinematográfica, como também as histórias elas vão acabar também nessa influência recíproca, trazendo algumas modificações para a nossa vida cotidiana, né? Então, tudo meio que vai andando junto, né? 2 passinhos para frente, 1 para trás, 1 para frente, 2 para trás, e assim caminha a humanidade. É verdade. Eles são grandes espelhos sociais, né? Tanto os atores, mais os atores, né? Quanto os diretores e tudo mais. É muito assim... Tudo bem que às vezes a gente cobra demais, mas tem coisas que não podem mais passar batido, né? Eu sempre acreditei nisso. Agora, eu também respeito as opiniões em contrário, mas eu acho bom quando tem uma discussão. Então, a gente teve um Oscar o ano passado que teve muita polêmica, porque teve aquele episódio com o Chris Rock, que, enfim... E eles até brincaram com isso nessa edição deste ano e de fato, organizaram um comitê para gestão de crise. Então, tudo isso faz parte dessa mudança. Talvez ninguém sabe muito bem ainda. É difícil também quebrar paradigma. É difícil. Então, a gente tem que fazer um esforço conjunto mesmo para que tudo se realize bem. E eu acho que este ano o Oscar foi um pouco uma resposta a todos esses anseios, a todos esses questionamentos. E aí, como você disse no começo, então, de 6 mil para 9 mil, talvez um pouquinho mais, acho que esse número de 9 mil é 2020, 2021, né? Provavelmente já subiu bastante. Já alguma coisa deve ter subido. Então, são muitas pessoas. Então, qual a representatividade nessa amostra que vai ser o público votante? Apesar de que, lógico, eles são todos técnicos, votam... não é um voto assim pelo gosto, é importante que a gente diga isso. É um voto a partir do conhecimento técnico. Então, são atores e atrizes que votam em atores e atrizes, são técnicos de edição, de áudio que votam no som. Então, aí, o melhor filme, sim, todos vão votar. Esses 9 mil e alguma coisa vão fazer. Mas aí, desses 9 mil, qual que é esse perfil, né? Sim, acho que o perfil já mudou bastante. A gente fala muito da representatividade. E uma representatividade que vem rolando nos últimos anos é a do streaming, né? Que vem aparecendo mais nas produções do Oscar, né? Professora, um assunto que vem crescendo muito nos últimos anos, mesmo com a pandemia cresceu muito ainda mais, foi o serviço de streaming. E desde 2018, com a indicação de Roma, filme lançado e estreado pela Netflix, de lá para cá, em todos os anos, os filmes lançados para streaming vêm concorrendo e muitas vezes ganhando as categorias do Oscar. Só que muitas pessoas ainda são contra a indicação desses filmes, porque dizem que não tem a mesma essência de ir ao cinema, a mesma magia de ir ao cinema, de ver o filme na telona. Então, como você vê o futuro do serviço de streaming dentro do Oscar? Eu acho que já está estabelecido, já entrou como
são grandes produtores hoje em dia de audiovisual. Como que você não vai considerar produções como da HBO, Game of Thrones, um negócio muito incrível e que envolve a parceria entre vários países. Então, as trocas culturais, elas acabam se sobrepondo a tentativas de... Então, o Oscar também perderia muito se ele se enraizasse, ficasse no local. Como é que ele vai ter projeção também? Então, ele tem que acompanhar o ritmo, a dançar conforme a música. No Emmy, tem uma categoria própria para filmes lançados para a televisão. Você acha que no Oscar deveria ter uma categoria própria ou continua do jeito que está? Não, acho que fazer cinema é bem diferente de fazer televisão. Então, a gente vê, inclusive, Netflix, tem vários tipos, tem novela mexicana, novela, não sei, colombiana, né? Reality, né? Isso, tem de tudo. Para todos os públicos, mas a produção biscoito fino, vamos chamar assim, é de fato segundo padrões cinematográficos. E aí ela tem condições de entrar numa concorrência como o Oscar. Claro, apesar do Oscar talvez ter perdido um pouco da sua... ele reinava sozinho, vamos dizer assim, não reina mais só, ele ainda é o centro, mas ele nos coloca isso de muito bom, esse padrão de qualidade. Então, a gente tem, quem for produzir cinema, tem uma régua ali, que não pode fazer menos do que o que já se faz. Mas você acha que rolaria, por exemplo, uma categoria, tipo assim, só streaming? Quais foram os melhores filmes lançados no streaming? E quais foram... tipo assim, uma separação aí eu acho mais com uma questão bilheteria? de negócio, propriamente, do que uma questão artística ou cultural. Então, eu prefiro não dizer, porque eu não sou da área de negócio. Nem a gente, professora, pelo amor de Deus. Mas eu não descartaria essa possibilidade. Eu fui assistindo a premiação e fui anotando, olha, animação, Netflix, Pinóquio, aí ator, atriz coadjuvante, Amazon, né? Então, Prime. Então, tem alguns que eu não sei, mas, por exemplo, Nada de Novo no Front, que foi também um filme premiadíssimo este ano. Então, Netflix. Ficou um equilíbrio entre Netflix e Prime. Acho que foram dois grandes vencedores deste ano. Então, sobretudo a Netflix. A Netflix levou vários prêmios. Então, a gente vê a força do negócio aliado à cultura e à inovação na cultura. E você falou da Netflix, desde 2018, em todos os anos, a Netflix tem algum filme indicado em alguma categoria. Seja melhor filme estrangeiro, melhor figurino, é a que mais cresce, né? E foi muito acertada essa decisão da Netflix em ter uma produção, um biscoito fino, e Roma foi um grande acontecimento. Foi um filme que eu apreciei muito e conversa muito com a realidade brasileira também. E é isso, já era isso, o Oscar abrindo as portas para as produções em conjunto entre vários países. Acho que é muito interessante. Pro, agora a gente vai partir para uma parte, digamos, mais polêmica do programa, né? Que é como são escolhidos os membros da academia e como são escolhidos os filmes, como que é feita toda essa votação, né? Os membros da academia geralmente são jornalistas, críticos de cinema, né? Pessoas muito grandes do meio cinematográfico. A gente acha que a Dani tinha que estar lá também, né, professora? A Dani, gente, ela é craque. Sou eu. Ela é craque. Ah, você é craque, professora, fala. Eu sou fã. Eu sou mais brazuca, né? Eu, bem da verdade, não entendo muito das produções internacionais. Mas a gente tem que estar de olho também, né? Acho que essa é a parte mais importante, né? A gente não olha muito, a gente só vê tipo o cara lá, obrigada, academia, mas a gente conhece muito pouco, né?
do que meio que é a raiz de tudo, né? A base de toda essa questão. E, assim, porque é muito fácil também pra gente, né, falar, meu Deus, como que esse filme não tava? Como que essa pessoa não ganhou? A gente vai falar um pouco depois da produção desse ano, né? Mas é importante que a gente conheça um pouco disso também, né? E da seletividade também, né? A gente deu uma pesquisada que, assim, os membros da academia, eles têm que ser indicados, acho que por 2 ou 3 pessoas da mesma área. Tipo assim, um jornalista tem que ser indicado por pelo menos 2 jornalistas para ele entrar lá, né? Você acha que teria algum outro critério importante? Você acha que falta alguma coisa assim na decisão de quem vai estar lá dentro? A gente falou um pouco da representatividade, mas você acha que alguns elementos poderiam incrementar nessa escolha? Tanto, assim, mais das pessoas que estão lá dentro do que dos filmes, né? Das pessoas, dos vencedores do Oscar. Foi como você falou no início, não é muito da nossa cultura, então a gente não sabe muitos detalhes, né? A gente fica nessa apreciação mais subjetiva, porque eu gosto daquela atriz ou daquele ator, e a gente não percebe muitas vezes o todo que compõe esse cenário. Às vezes alguns diretores que deixam de ser premiados depois, quando logo no final da carreira é que vão receber uma homenagem. Então, arte também é política. E as duas coisas não se separam. Então, a gente teria que estar mais por dentro mesmo da cultura americana para poder fazer essa avaliação. Embora, sim, se eles são indicados por outros 2, bom, essa representatividade pode demorar um pouco a acontecer, né? Homens brancos, héteros, machos vão indicar outros homens brancos. Então, a gente isso, essa pressão que eu acho que tem que existir mesmo e que está surtindo efeito. Mas, então, os membros da academia também são técnicos e pessoas de autoconhecimento da indústria cinematográfica. Então, a gente não pode perder de vista isso. Tem essa apreciação subjetiva, eu gosto daquele ou daquela atriz, mas são critérios técnicos que se impõem sobre essa avaliação. Também tem um critério assim, o filme tem que ter sido lançado em Los Angeles ou tem algumas cidades, acho que aumentou agora o número de cidades, mas teria essa exigência também. Eu não sei como é que ficou isso depois da pandemia. Precisa de pelo menos 3 meses estar no cinema também. 3 meses não, acho que 3 semanas. Desculpa, 3 semanas. Que tem uma exigência assim, né? Então, isso às vezes dificulta para um filme estrangeiro, por exemplo, né? Eu tenho que lançar meu filme lá nos Estados Unidos. Então, o Brasil já concorreu algumas vezes com melhor filme, ou a Fernanda Montenegro concorreu com o Oscar de melhor atriz. É uma grande honra para o nosso cinema. E muitos dizem que foi injustiçada, né? Então, tinha além dos brasileiros, também outros, americanos, europeus, também consideraram que ela... E a mídia faz circular esses boatos. O filme que ganhou esse ano também tem um segmento que está criticando muito, que criticou demais e pesado o filme. Eu li uma crítica no Globo bem pesada sobre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Bom, mas espera aí que eu já fui para outra direção. Vamos voltar, né? Lá nos nossos 9 mil e poucos membros. Então, foi aquilo que eu estava comentando. Quem vai votar para o prêmio de melhor atriz, então, é ator, é atriz que tem, de fato, conhecimento técnico e sabe avaliar melhor, para além da simpatia ou da antipatia. Agora, evidentemente, que esses aspectos políticos, então, eu fiquei bastante feliz que a ganhadora foi a primeira mulher asiática a receber o prêmio. Então, é isso, né? A arte também é política, as duas caminham juntas. E o que foi, de fato,
muito interessante nesse filme foi, ao invés de eu ter um protagonista famoso como Jack Chan, né? Ou ao invés de eu ter uma moça bonita, um super-herói galã, não, são duas pessoas comuns. Então, e falando de etarismo, né, um assunto que está aí na pauta do dia, porque tivemos foi na mesma semana, né, que teve uma mulher de 40 e poucos anos que fazia faculdade. Nossa, e as colegas ficaram zombando, fizeram bullying, jogaram um vídeo nas redes, isso se tornou uma questão. Sim. E aí eu até brinquei, falei, gente, parece coisa do metaverso, né? Tipo assim, porque na premiação, a Michelle Yeoh ainda fala, nunca digam para você, mulher, nunca deixem que te digam que o seu auge já passou. Então, assim, bem, imagina essa mulher que tinha sofrido bullying a semana inteira, olhar a mulher que está ganhando o Oscar, parece que está falando para ela. Parece. Então, esses entrelaçamentos são muito curiosos. Isso é possível por quê? Porque era um papel de uma mulher comum. E não de uma super-heroína linda, maravilhosa, com a qual a gente gosta de ver no cinema, mas com as quais a gente, de fato, não se identifica, né? Se identifica em termos, né? Assim, é muito legal ver essa questão da arte quebrando algumas barreiras, né? Quebrando essa barreira da faixa etária, muitas outras barreiras. Quem sabe um dia a gente também não vê, né? Os brasileiros já honraram muito, fazem muito pela nossa arte, mas chegando nesse auge, né? Independente da idade, independente da nacionalidade, da gente reparando uma Fernanda Montenegro, um Cidade de Deus, que é um filme também muito falado nessa questão do Oscar, né? Que todo mundo fala que merecia muito e é muito conhecido lá fora, né? Eu já vi entrevistas da Anitta, por exemplo, que ela fala, você já assistiu Cidade de Deus? Já? Quando ela foi lá no Jimmy Fallon, eu lembro que ela falou, eu vi esses dias. Você já assistiu Cidade de Deus? Já assisti. Você viu a favela lá? Viu? Então, era ali que eu morava. Eu morava na favela. É muito diferente a gente ver isso, né? Muito bacana quebrar essas barreiras. Agora a gente vai partir para um segundo momento do programa, que é falar da premiação desse ano, né? E eu queria fazer um adendo para o nosso público, que é o seguinte. Gente, se a gente tivesse mais tempo livre, mais tempo de estúdio, tivesse algumas condições diferentes, a gente ficaria aqui, falaria das 23 categorias, faria mais de 3 horas de programa para passar tudo para vocês. Mas como a gente não tem, nós vamos falar das principais categorias hoje. Se vocês gostarem muito desse programa, quem sabe a gente não faz um Reels falando do resto, do que faltou e até trazendo mais das nossas opiniões, né, Pro? Agora vamos falar do queridinho do momento, que vai dominar aqui, né? Vamos falar um pouquinho só desse filme, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho para não dar muito spoiler, né? Pois é. Começando com talvez a categoria mais aguardada do Oscar de todos, que é melhor filme. E já demos um spoiler de quem levou. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. 7 prêmios, 11 indicações. É tudo isso mesmo, professor, esse filme? Então, eu adorei. Para mim, valeu. Eu também não assisti a todos os filmes. Então, é difícil dizer, mereceu, porque eu tô sem muito termo de comparação. Eu vi alguns, mas eu ainda não gabaritei dos indicados. De qualquer modo, para mim, foi um filme incrível. Eu gostei muito, achei dinâmico, ele traz muitas inovações. E também, ao mesmo tempo que se conserva no paradigma clássico, que é bem interessante, que é o gosto de Hollywood, né? Então, ele tem uma mistura de elementos que eu gostei bastante. Embora eu vi críticas, às vezes, pesadas, como eu estava comentando com vocês, né? Mas sempre rola, né, Pro? Crítica vai ter. Sempre, mas talvez, não sei. Achei que pesaram a mão um pouquinho dessa vez. E esse filme, em comparação aos outros que estavam disputando com ele, foi um filme barato, um filme pequeno. O orçamento dele foi de 25 milhões de dólares. E comparado aos outros, é barato. Sim. Esse filme, quando foi lançado, lançou em somente 10 cinemas dos Estados Unidos. Depois cresceu e virou esse fenômeno. Mas, por ser um filme pequeno, qual que foi o diferente que sobressaiu sobre os outros filmes
desse tudo em todo lugar ao mesmo tempo? No meu ponto de vista, o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho uma história que era para ser um drama. Então, é uma mulher, de idade madura, e a vida dela, que era tudo certinho, de repente vai se desmontar. Vai ter uma destruição. Então, ela tem um negócio, que é a lavanderia, que está correndo perigo, porque ela tem que prestar contas para, tipo, Receita Federal, o fisco lá norte-americano. O marido dela... O casamento não vai muito bem, vamos dizer assim, para não dar muito spoiler, né? O pai dela vai chegar, ela já é chinesa, imigrante nos Estados Unidos, então a gente já sabe também as condições de estereótipo e preconceito que vão, de fato, se impor na vida da pessoa. E aí vai chegar o pai dela, um senhor bem conservador da China para fazer uma visita, e aí ela não sabe como é que ela vai apresentar a namorada da filha para ele. Então, parece assim que o mundo dela vai cair na cabeça dela. E aí, nesse processo, ao invés de eu fazer um drama sobre isso, o que foi feito? Vamos brincar, vamos fazer uma ficção científica, como se ela fosse uma heroína e vai salvar o universo em realidades paralelas. Ela vai ter uma solução para cada uma dessas questões que ela está enfrentando. Então, e com muito humor e comédia. Então, para mim, qual foi o diferencial do filme? Foi conseguir entrelaçar todos esses gêneros cinematográficos, o que é bastante difícil. E seguindo o paradigma clássico, ele tem ato 1, ato 2, ato 3 e inclusive com nome, né? O nome do filme junta tudo. O ato 1 é tudo. Isso, exatamente. Então, é um grande mérito que o roteiro seja complexo e a montagem, a direção tem exatamente acompanhado isso. Além das referências ao próprio cinema, quem gosta esses cinemas de artes marciais, de Kung Fu, então o filme traz bastante referência, isso também é um pouco... O cinema faz isso, mas eu acho uma cultura bem própria das plataformas de streaming. E aí é interessante como isso está, de fato, participando das construções aí do cinema na atualidade. Então é um filme bem contemporâneo, ele tem uma coisa diferente, ele vai para a comédia, inclusive nonsense, que é uma comédia difícil de fazer, e ele faz tudo isso sem perder a dramaticidade que precisa ter para tratar desses temas que são delicados. É um divórcio, é a questão da orientação homossexual da filha para apresentar para a família, né? E aí eles são muito criativos para armar e resolver o conflito nas outras realidades, nas realidades paralelas, né? Ele encontra muitos recursos nessas outras realidades, né, Pro? Isso é muito interessante. Isso. E assim, mérito que foi dado aos diretores desse filme, porque também ganharam essa categoria. E ele citou a questão do orçamento, né? E, assim, eu não imagino como deve ser difícil você dirigir um filme com um orçamento muito menor do que o habitual, né? Muito menor do que Hollywood, como a gente citou. E fazer esse filme chegar ao auge, né? Isso é muito incrível da parte deles. Eles também deram um discurso lindo na premiação. Não lembro se foi quando eles ganharam o roteiro, porque eles ganharam muita coisa, né? Se foi quando ganharam o roteiro ou quando ganharam direção. Acho que foi o roteiro. Acho que foi o roteiro, chegaram né? na direção e comentaram, a gente já falou bastante quando a gente ganhou. Vamos pra festa logo, pelo amor de Deus. Mas muito incrível isso também, né, Pro? Essa questão deles lidarem com pouco e fazerem virar muito, né? Foi demais esse filme. E foi tudo acertado, né? Então parece que o Jack Chan que ia entrar e no final foi bom ele não ter... Ele ia talvez ou roubar a cena ou fazer que o filme tivesse uma outra proposta. O filme ia ser mais clássico, né? Se ele tivesse. Talvez, ou eu não sei, talvez
talvez combinasse com a carreira dele, mas talvez também muitos fãs questionassem o que ele estaria fazendo ali. Sim. E eu acho que o melhor foi isso, não trazer ninguém exatamente, muito celebridade, para que sejam personagens de fato mais humanos, que são heróis que a gente gosta mais, porque a gente se identifica mais com essas histórias, né? E aí é muito incrível quando o ator que ganhou o prêmio coadjuvante, como que ele chama mesmo? Ki Huy Quan. Isso, Ke Huy Quan. E foi muito emocionante o discurso dele na premiação. Ele foi ovacionado, ele foi às lágrimas, porque é realmente um momento incrível em que ele chega nos Estados Unidos como refugiado que expectativa ele teria para a vida dele, né? E ele chega lá e vai para o Oscar. Então, foi realmente incrível, um storytelling bastante poderoso, de todos ali, dela também, dos diretores, e de alguma forma, vou usar a expressão estereotipada, né? A academia gosta muito disso, né? Como o prêmio de melhor ator também, né? Também aquele ator, o Brendan Fraser. Fraser, isso. Ele tem um storytelling também poderoso de superação. E, de fato, então, é isso, né? Essa coisa da arte da vida, da arte da política, como não misturar as coisas, né? Como não misturar as vidas que fazem o cinema e o próprio cinema. E questão do orçamento, acho que o que faltou em orçamento sobrou em criatividade para fazer esse filme. Acho que é o principal acerto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é a criatividade que eles tiveram para fazer tudo. E assim, vocês estão falando que tem um orçamento baixo, é verdade, em comparação aos outros, ele tem um orçamento baixo, mas não é tão baixo, porque ele tem efeitos especiais também ali, que precisam de bastante recurso, né? Então, a gente como brasileiro olha assim, 25 milhões, dá um orçamento baixo, a gente dá um pouco de risada, fala, nossa, não. Eu com 25 milhões Talvez na mão. o que a gente pode fazer de criativo com isso também? Vale lembrar que a festa de abertura das Olimpíadas, totalmente analógica e muito criativa. Então, assim, vamos reconhecer isso, de fato é um orçamento que não é tão grande quanto os demais e uma bilheteria que extrapolou. Maravilhosa, né? A gente fala essa questão da criatividade, né? A gente que é brasileiro sempre pensa em maneiras de fazer o pouco virar muito, né? Acho que isso a gente tem muito na cabeça, talvez outras nações não tenham. Bom, esse filme ganhou muitas categorias, mas eu queria pular para uma outra categoria, que é a de roteiro adaptado, que não foi desse filme, mas que também chamou muito a atenção, que foi o Entre Mulheres, né, Pro? Da E acho que Sarah a questão Polley. a questão assim, essa questão feminina vem chamando a atenção há algum tempo, e é bacana a gente ver, tipo, num filme também, assim, eu não assisti, mas eu li muitas resenhas de mulheres transformando a dor delas em fé, transformando a dor delas em coisas maravilhosas, como a gente também viu a própria Michelle, né? Que com certeza ouviu de muitas pessoas que não dava mais tempo e que, como você disse, chegou lá e ganhou e falou para as pessoas que o auge pode ser a qualquer momento, né? Sim, e também não vamos esquecer a estilista de Wakanda, que também é famosa por ser antirracista, várias ações aí com o Spike Lee. Então, esse prêmio também para Entre Mulheres foi muito importante. Eu não assisti ainda, mas quero muito ver. E é isso que você falou. Então, esse encontro entre mulheres, como ele pode promover cura. Então, me chamou muito a atenção a fala dela na premiação. Ela disse, o que a gente quer, esse propósito do filme, é dizer para as mulheres de hoje, né, a sua história pode ser diferente da nossa. Isso é muito lindo. E isso marca mesmo isso que a gente estava falando no começo da conversa, dessa mudança de paradigma mesmo de um mundo machista para um mundo menos machista, evidentemente que eu não vou dizer
não machista ainda não, mas estamos nessa direção. E eu também me chamou a atenção, já falamos muito da Michelle, então não só dela como premiada, mas como protagonista desse filme realmente vencedor. E me chamou muito a atenção, que eu acho que assim, não calculei melhor, 98% agradeceu a mãe na hora, ao pai, a mãe, mas sobretudo a mãe. Então, eu também acho que ficou muito forte a figura feminina nessa edição do Oscar, 95ª, né? Então, ficou forte a presença feminina e de muita gratidão pelas mães, né? Então, é muito tempo as mulheres sendo rotuladas de segundo sexo, de inferiores, e aí eu não me lembro direito qual delas que comentou, né? Bom, como seríamos inferiores se todos estão aqui porque nasceram de uma mulher? Como as mulheres poderiam ser seres inferiores? Então, para mim, foi o que brilhou muito nessa apresentação, além das performances também de mulheres maravilhosas ali, foi a presença feminina. Tanto no discurso, quando o Ke Huy Quan foi eleito o melhor ator coadjuvante, ele com a estatueta na mão agradeceu, chorando, mãe, eu ganhei o Oscar. Eu fiquei muito feliz vendo essa cena. Isso, vários dedicaram às suas mães, né? Professora, infelizmente nosso tempo está acabando. A gente queria conversar sobre esse assunto por horas, mas infelizmente não temos esse tempo. A gente queria agradecer muito a sua presença, sua participação, por nos dar uma visão diferente do Oscar. E muito obrigado pela participação. Esperamos você em outros podcasts. Bom, eu também, mais uma vez, agradeço o convite. Gosto sempre de vir aqui conversar com vocês. E o tempo acabando, nada de novo no front. Boa, Pro. E a todos vocês que nos acompanham, a gente agradece muito a companhia em mais um episódio. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcaco, @cacousques, @camaleãousques e @escamabuoficial. Siga o nosso Instagram pessoal, @anaba04. E @ianfolia. Até a próxima, gente!